Fica até o final desse vídeo para você entender o que Charles precisa. Antes de entrarmos na situação específica de Charles do Bronx e o seu próximo adversário, precisamos lembrar que nos últimos anos tivemos vários eventos numerados na categoria 66 quilos e 70 quilos de muitos lutadores que conseguem estar nas duas categorias de peso e desempenhar de uma maneira igual ou melhor de uma categoria para outra. São poucos que conseguem fazer isso. Charles do Bronx é um, Volkanovski é outro, Max Holloway é outro, Conor McGregor, e temos na sombra surgindo vários outros lutadores. Talvez Islam Makhachev seja outro. E pra divisão de cima, ai, não falei, ó. Foi o que eu falei, tava procurando ali pelo Charles do Bronx. E depois da intimada de Alexander Volkanovski em cima de Charles do Bronx, tendo vencido Max Holloway por terceira vez, algo que as pessoas não conseguiram acreditar. Eu dei ao Max Holloway, depois de alguns desempenhos que ele teve, uma credibilidade e cartas na manga para conseguir vencer o baixinho, que não dá para explicar na parte técnica e na parte física como que ele consegue desempenhar em cima de outros atletas que talvez tenham a mesma velocidade, talvez tenham a mesma técnica, o mesmo cardio, ou talvez melhor, como que o Alexander Volkanovski, que um dia pesou perto de 90 quilos, que um dia lutou contra José Aldo, que um dia foi jogador de futebol americano e depois lutador de MMA do mais alto nível do planeta Terra. Esse cara consegue migrar entre biotipos físicos de uma maneira que no papel, na nossa lembrança, eu acredito que não exista ninguém que consigamos lembrar agora de bate-pronto que consiga fazer isso. Eu acho que isso é um trabalho que beira uma história de videogame, beira a maneira com a qual as pessoas que têm uma desvantagem física por natureza estejam se espelhando no Alexander Volkanovski, porque um dos últimos desempenhos de Max Holloway foi exímio na parte do boxe, contra caras mais altos, tão técnicos quanto o Alexander Volkanovski. Mais uma vez, o queixo prevaleceu. A gente sabe sim que Max Holloway mostrou ter um dos maiores e melhores queixos da atualidade aí dentro do MMA competitivo, mas receber golpes nunca vencerá uma luta. Aguentar golpes, tampouco. Agora, um cara pequeno com todas as desvantagens físicas, ganhar de todos os caras com as vantagens físicas é uma coisa que ela não é para poucos, ela é para quase ninguém. Então, Alexander Volkanovski, em cima disso tudo, tem mostrado que pode ser o pior custo-benefício. Ele que não é um cara que é rei de vendas, mas ele é rei de vencer e de surpreender. E do outro lado, nós temos Charles Oliveira do Bronx. É um cara que surpreendeu nos últimos anos, que deu a volta por cima, conseguiu sim ter uma vantagem em cima do seu prejuízo. Por quê? Porque o Charles do Bronx teve uma época que ele quase pensou em desistir do MMA. Ele não era cotado nem por nós brasileiros, não seja você que está escutando e vendo este vídeo, talvez num nível a se tornar hipócrita de dizer que sim,
na época lá atrás que Charles do Bronx era finalizado ou nocauteado por lutadores medianos dentro da organização, você pensaria que ele se transformaria e daria a volta por cima na sua carreira de artista marcial, como ele está fazendo hoje. Não diga que você lembrou disso, que você pensou nisso, porque você não pensou nisso. Agora, quando nós gratuitamente, por uma felicidade, temos um atleta nacional que está disputando e sendo competitivo, além disso, criando uma hegemonia em cima de lutadores estrangeiros, é fácil dar a opinião, é fácil dar o pitaco, é fácil fazer vídeo sobre. Sim, estamos aqui fazendo um, assim como outros canais, outras mídias estão fazendo da mesma maneira conteúdo, pensando em gerar visualização em cima de um atleta que ele gera muito mais do que uma visualização, ele gera emprego, ele gera sonhos e ele gera aquela caminhada mais sonhada, que é a volta por cima, começar de baixo e terminar no topo. Então assim, a qualidade e a delicadeza ao mesmo tempo que nós temos que ter em falar se o Charles perde, se o Charles ganha, ela tem que ser técnica, tem que ser uma opinião neutra e não apenas, obviamente, se falarmos com o coração. O Charles do Bronx hoje tem algumas opções para lutar dentro do UFC e elas estão ficando... Elas não são vastas, ao mesmo tempo também nós temos caminhos que são sinuosos aí e que não são parecidos. O Alexander Volkanovski, ele tem 25 vitórias, 1 derrota, 12 vitórias por nocaute, 3 finalizações e 10 por decisão. Só foi nocauteado uma vez. Isso aconteceu em 2013, num evento que se chama AFC, quinta edição, Australian Fighting Championship. Nós temos Conor McGregor com 22 vitórias, 6 derrotas. Das 22 vitórias, 19 por nocaute, 1 finalização e 2 por decisão. Foi nocauteado 2, finalizado 4 e não perdeu nenhuma por decisão. Nós temos um cara que não sei se seria esse o próximo passo a ser dado, mas Islam Makhachev com 22 vitórias, 1 derrota, 4 nocautes, 10 finalizações e 8 vitórias por decisão. Só foi nocauteado uma vez, que foi a sua única derrota. Isso aconteceu em 2015, para, coincidentemente, contra um brasileiro, Adriano Martins. Quem dos três, McGregor, Makhachev ou Volkanovski, é o melhor custo-benefício para Charles do Bronx hoje? Comentem nesse exato momento. Obrigado pela sua audiência, você é foda. Comenta, eu sou foda.